Fala moçada, estamos aí mais uma vez, vamos lá, né? Aqui é uma sequência da aula de explicação de vetores. Eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, se inscrevessem e, enfim, clica no sininho aí, ativa as notificações, tá? Quem não assistiu a aula de vetores, recomendo assistir primeiro para depois vir para essa aula é um pouquinho mais detalhada sobre um ponto que é da ideia de decomposição vetorial ou componentes vetoriais, tá? Quando a gente pega o vetor e analisa em suas partes. Então a gente vai dar uma olhadinha sobre isso aí. Então vamos lá, né? Vamos direto ao ponto. Dentro da ideia de vetores, eu gostaria que você se lembrasse o seguinte, que o vetor a gente tem módulo, direção e sentido. E para a gente poder determinar isso aí, a gente vai utilizar o plano cartesiano, tá? Por isso a gente está pegando aqui a ideia aqui do y e do x como sendo nossos planos, tá? E aí um vetor ele pode se projetar em qualquer lugar desse plano, em partes positivas ou virado na direção de partes negativas dos caras, enfim, né? O que é importante é que vocês saibam o seguinte: todo vetor, se você mantiver módulo de direção e sentido, você pode transladar ele, você pode movimentar ele, contanto que mantenha módulo de direção e sentido. Significa dizer que qualquer vetor que você tiver, você pode colocar na origem dele um eixo y e um eixo x para determinar os seus valores. Mas para fins didáticos dessa explicação, a gente vai adotar o eixo xy aqui e colocar o vetor diretamente já ligado na origem, desta forma, ok? E aí a gente escolheu então um vetor, eu coloquei um vetor aí, um vetor que vai ter um módulo, o módulo é o seu tamanho, então o tamanho desse vetor, tá ok? Corresponde a 15, e aí 15 o que, né? Aí 15 quadradinhos desse, mas a gente poderia ter 15 newtons se fosse força, ok? Poderia ser 15 metros por segundo ao quadrado, se fosse uma aceleração vetorial, poderia ser 15 metros por segundo, certo? Se fosse velocidade vetorial e assim sucessivamente. Não vou entrar nesse mérito agora, mas entenda que esse quadradinho representa uma unidade de qualquer grandeza física que possa ser vetorial, ok? Então significa que o tamanho dele é como se fosse 15 partes iguais, separado em 15 partezinhas iguais ali, certo? E eu não vou contar quantas partes que eu já marquei aí, mas é como se fosse 15 pedaços, tá? Por que isso dos 15 pedaços? Porque está simbolizando um tamanho e a gente está representando geometricamente uma grandeza física. Isso tem uma importância grande. Por que tem uma importância grande? Porque vai nos permitir perceber o valor que ele tem em x e o valor que ele tem em y. Quer dizer, a sombra que ele faz em x, o valor que ele vai ter em x e o valor que ele vai ter em y, ok? Esse valor que ele vai ter em x, que ele vai ter em y, a gente então vai denotar dessa forma. A gente tem aqui essa linhazinha aqui, ó. Essa linhazinha está denotando o valor que ele passa a ter em y. E essa linhazinha aqui, aonde que ele está mirando para x, ok? Vou apagar aqui, mas foi só para demonstrar para vocês aí, para vocês verem. E aí, vamos dar uma olhadinha. Eu vou chamar então de o valor que esse vetor, que se chama d, tiver em x, eu vou chamar de dx, ok? Então vai ser o nome que eu dei para ele. Já o valor que ele tiver aqui em y, certo? Esse vetor d tem em y, eu vou chamar de d em y, então dy, ok? E aí esse cara, na verdade, já tem um valor. Vamos dar uma contada nesse valor? Olha, se a gente pegar aqui, ó, até aqui já vale 10. Com mais 3 quadradinhos, vai ser 13, não é isso? Então dx igual a 13. Vou colocar U de unidades, mas poderia ser newtons, poderia ser metros, poderia... Vocês entenderam a lógica, né? A gente já conversou sobre isso. Aqui, ó, se aqui o total, aqui para cima é 10, metade desse cara é 5. 5 com mais 1, 2, 7. Com metade de mais ou menos 1 ali, metade mais ou menos, então 7,5, não é isso? Então aqui esse cara vale quanto? 7,5. Então dy vai valer quanto? Vai valer 7,5 unidades. Lembrando que o nosso próprio d já vale 15. E aí eu quero deixar isso bem claro aqui, ó. O tamanho dele vale 15 e o valor que ele vale em dx está aqui, ó, 13.
valor que ele vale em dy, tá aqui, ó, dy 7,5, ok? Então, eu quero que vocês entendam que a representação gráfica nos permite fazer esse tipo de leitura. E isso aí é, inclusive, utilizado muito pelo método do polígono, né? Mas, e se a gente não tivesse esses valores? E se a gente não tivesse esse desenho gráfico, como é que a gente poderia resolver essa questão? A gente poderia resolver essa questão se a gente tivesse, pelo menos, o módulo desse vetor e o ângulo de inclinação dele com a horizontal ou com a vertical. Tá legal? Nesse caso, a gente tem essa informação com a vertical, né? Ou com a horizontal, né? Então vamos lá, olha. Tem um outro jeito também de a gente ver aquela demonstração. A gente pode pensar da seguinte forma. Esse cara todo aqui, ó, tô apagando para a gente poder ficar melhor a informação, ó. Aqui eu poderia também interpretar que este tamanho aqui é exatamente igual a este, já que surge de uma mesma ideia. Ah, é, professor? Claro. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui não tem 7,5? Se eu pegasse e contasse os quadradinhos que eu tenho aqui, daria também 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Beleza? Então também tem 7,5. Então é o mesmo tamanho que eu tenho ali. Se é o mesmo tamanho, eu tenho uma forma geométrica desenhada se eu pensar que esse cara ali corresponde ao mesmo valor que tem em y. E aí eu teria aqui então dy e aqui dx. Com essa informação, eu tenho uma forma geométrica específica nesse desenho. Que forma geométrica eu tenho nesse desenho? Um triângulo retângulo. Um triângulo cuja essa parte aqui possui 90 graus, né? Opa, triângulo retângulo a gente entende um pouquinho mais, né? Mas beleza, guarde essa informação que virou um triângulo retângulo e guarde a informação que a gente vai ter somente disponível para a gente um ângulo e um módulo desse vetor. Logo, o módulo é o tamanho desse vetor, como a gente havia dito, e o ângulo está informado aqui na parte de baixo, ó, 30 graus, que também está aqui, né? Mais 30 graus. Repare que o ângulo é formado com o x, o eixo x, hein? Tá ok? Isso é importante. Esse ângulo está com o eixo x e não com o eixo y, tá? Muita atenção nisso. Nesse momento, tá? Mas aí a gente vai aprender alguns detalhes. Vamos lá então. Para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar então da tabela dos valores dos arcos notáveis ou ângulos notáveis. Tá legal? E aí, para decorar uma tabelinha dessa, talvez seja um pouco ruim. Então vou ensinar um macetinho, né? Nada como um belo macete. Vamos entender primeiro a tabela. Olha, a gente tem 30 graus, 45 e 60. A gente tem seno, cosseno e tangente, ok? Então a gente tem a ordem das coisas ali desenhadas, combinado? Agora que a gente entendeu a ordem, vamos entender o seguinte. Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho um novo macete para vocês saberem a ordem disso aqui e um outro aqui para vocês interpretarem corretamente. Vamos aprender a escrever aqui dentro, ó, aonde tem os caras aqui, fechou? Então aqui a gente vai concentrar em aprender a escrever o que tem aqui, ok? Para fazer isso a gente vai aplicar então o conceito de macete para decorar ele. E a gente vai usar a ideia do Natal trigonométrico. Por que Natal trigonométrico? Falei Natal trigonométrico é para você poder lembrar que isso é música de Natal. Música de Natal porque é Jingle Bell, acabou o papel, não faz mal, limpa com o jornal. Lembra desse negócio? Pois é, a gente vai aplicar esse trem então aqui para poder decorar. Show? A gente vai cantar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Depois põe a raiz no 3 e no 2. Na tangente é diferente, veja só você. Opa, é isso. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Beleza? Ok, então a gente está seguindo nessa viagem aí toda. Agora que a gente entendeu como seria a música, a gente vai aplicar ela. Vamos aplicar ela, mas primeiro vamos ver o que isso tem a ver com a parte aqui, ó. Quando eu canto 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, eu estou cantando essa parte aqui de cima do seno e do cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ok? E aí eu canto tudo sobre 2. Então eu coloco tudo sobre 2 que eu acabei de anotar. Certo? Beleza. Resolveu a primeira parte da música. Agora
a gente vai fazer o quê? Depois põe a raiz no 3 e no 2. Então, a gente vai observar isso. A raiz no 3 e no 2 rolando. Ok? Beleza. Aí depois como é que vem o restinho? Na tangente é diferente, veja só você. Aí é do jeito que canta. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Pronto. E acabou. Você escreveu todo o quadrozinho, ok? Como é que você vai decorar? Qual é a ordem que vem aqui, ó, né? Que vem escrita desta parte. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai escrever a seguinte fala. Eu sei que não é muito bonito, mas vai ser ela. Só desse jeito, ó. K toa. Ok? A gente vai usar esse cara. Ficou meio feio aí, eu vou escrever de novo. Mas aí é bom que dá tempo de você escrever aí no caderno. Ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui de uma cor aqui. S-O-H C-H toa. Pronto. Então soca à toa, ok? Por que soca à toa? Primeira coisa, a gente vai separar em grupos de letras. Então a gente vai ter 3 primeiras letras, depois as 3 seguintes letras e as 3 últimas letras. Ok? Certo, separamos os 3 grupos de letras, ok? Então vamos ver, ó. Começa com S, então vai ser seno. Depois com C, cosseno. E por último T, tangente. Pronto, você já decorou que ordem vem lá no quadro, ok? Mas ela vai servir muito mais do que isso, fica tranquilo. A outra coisa é o seguinte, decorar esses números, né? 30, 45 e 60. Decora o 30 e vai acrescentando 15. 30 mais 15, 45, com mais 15, 60. Ok? Então, é outro jeito de você decorar esse cara aí. Legal, pronto. Você já decorou praticamente tudo. Mas talvez você não lembre da ideia do triângulo retângulo e como isso se aplica, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o triângulo retângulo, conforme estava até no nosso desenho anterior, vou até voltar nele aqui para a gente poder ver. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, dar uma olhadinha, ó, olha lá. Ele formou o que mesmo? Um triângulo, lembra? Esse triângulo a gente vai utilizar ele aqui então, como informação. Vamos utilizar ele aqui então, ó. Seguinte, quem é a hipotenusa? Você vai observar o ângulo de 90 graus, o lado oposto a ele vai ser a nossa hipotenusa. E também é o lado maior desse triângulo retângulo, ok? Então, 2 jeitos de decorar, você escolhe. Agora, a gente vai definir quem são as outras partes. Nesse caso, a gente tem cateto e cateto. O que sobrou é cateto. Resta saber se é cateto oposto ou se é cateto adjacente. Por isso que não está nem escrito aí. Por quê? Porque depende de onde você olha. Se você olha do ângulo alfa ou se você olha do ângulo beta. Então depende por onde você olha, tá ok? Então é o seguinte, como é que você vai fazer para decorar esse cara aí legal e não dar erro, ok? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos adotar pra gente um ângulo para utilizar. A gente vai utilizar esse ângulo aqui então como forma de ver, ok? Esse ângulo, ele vai ter esse lado, o lado oposto a ele, não é isso? O lado do qual ele nem toca, do qual ele está afastado tanto que é o oposto dele. Então esse cateto é o cateto oposto. Ok? Beleza. E aí, o que sobrou só pode ser adjacente. Tá ok? Show. Mas professor, e se o senhor mudar? E se for esse o ângulo que vai ser utilizado? Ah, então agora muda, né? Não fica mais do mesmo jeito. Não, continuam tendo catetos, mas o oposto adjacente vão mudar. Por que vão mudar? Porque agora eu vou escrever de vermelho, beleza, moçada? Ó, aqui, o lado oposto a esse ângulo é esse cateto. Então ele vai ser chamado para esse ângulo beta de cateto oposto. Ok? Então, olha, só era adjacente enquanto estava no alfa. Quando olhei para beta, ele virou cateto oposto. O que sobrou seria então adjacente. Ok? Então, o que vai interferir ele entre ser oposto ou ele ser adjacente? O ângulo que você está olhando. Beleza?
fica a dica. O ângulo que você olha por alfa, ele é oposto deste lado e adjacente aqui embaixo. Se você olha a partir do beta, ele é adjacente desse lado e oposto desse lado. Tá legal? Beleza. Então vocês entenderam que não é uma coisa fixa. Tem a ver com quem? Tem a ver com o ângulo e quem está oposto a esse ângulo, né? Legal. Então vamos destacar ali. Ih, rapaz, acabei apagando aqui sem querer, né? Deixa eu fazer um destaque aqui, eu vou precisar daqui. Pronto. Então vamos voltar naqueles 3 grupos de letras. Por que eles vão ser importantes pra gente? Porque eles criam pra gente fórmulas das relações trigonométricas entre hipotenusa, cateto e cateto. Quer dizer, cateto oposto, cateto adjacente. Lembrando que também, eu esqueci até de colocar aqui, mas vou escrever aqui, tá? Lembrando que também cabe aqui, tá? O teorema de Pitágoras na hipotenusa. Deixa eu escrever aqui, ó. Hipotenusa, vou abreviar, tá? Ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, também cabe. Mas na nossa aula anterior a gente falou um pouco sobre isso já, tá legal? Esse C e C aí eu tô chamando de catetos, tá legal? Então também cabe o teorema de Pitágoras. Vamos lá, seguindo então. Por que esse grupo de 3 letras é importante? Agora vem a brincadeira legal. Ó, esse cara aqui é S, O e H, não é isso? Então, o seno desse ângulo que a gente está falando, ele vai ser o quê? Cateto oposto, por isso CO, ó, S de seno, ok? O de oposto e H de hipotenusa, beleza? Então, acho que você já matou a charada. Na sequência, ó, você vai ter que C, A e H. Ó, C, cosseno do ângulo. A, adjacente. Então, cateto, adjacente. H, hipotenusa. E aí, depois, a gente tem mais quem? A gente tem o T é a tangente, O, cateto oposto e A, cateto adjacente. Repare que é sempre um sobre o outro, quer dizer, sempre divisão. Então fica muito mais tranquilo também de ficar bem desenhado aí e resolver, tá ok? Então, qual a importância da gente entender a ideia do soca à toa? Exatamente isso. E que a gente pode decorar numa besteirinha, uma soca à toa, um conjunto de 3 letras, né, de 3 conjuntos de 3 letras, que vão dar pra gente o quê? Vão dar pra gente exatamente as fórmulas da trigonometria do triângulo retângulo. Tá legal? Professor, achei legal. Tem uns macetes maneiros, tem uma musiquinha louca lá do Natal Trigonométrico. Pra que eu uso isso? Ah, garoto, vamos pra lá então pra ver por que a gente usa isso. Eu quero descobrir o que mesmo? Eu quero descobrir, utilizando apenas o módulo do vetor e o ângulo que ele está, descobrir dx e dy, caso eu não tivesse o plano cartesiano, só o ângulo de inclinação. E é possível. A gente vai fazer utilizando exatamente isso. O teorema de Pitágoras, desculpa, o triângulo retângulo. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente não vai ter que pegar de maneira que eu saiba as partes dy, certo? A gente já explicou anteriormente. E também dx. Pois bem, quem são esses caras em relação ao nosso ângulo de 30 graus? Esses caras vão ser catetos opostos, catetos adjacentes. Por isso a relação com aquelas fórmulas ali apresentadas, tá? E com os ângulos. Vamos dar uma olhadinha, ó. Aqui, se eu for pegar assim, ó, deixa eu pegar aqui uma cor de caneta aqui, ó. Vou pegar o preto aqui, vamos lá. Ó, dx, eu quero saber dx, ok? Então eu vou ter que analisar o seguinte, dx em relação a esse ângulo é o que? É um cateto adjacente, porque esse aqui é o cateto oposto, lado oposto daquele ângulo nosso de 30 graus, ok? Pois bem, então eu vou pegar uma fórmula que tenha cateto adjacente. Pois bem, vamos lá ver. Quem é que tem cateto adjacente? Nós temos segunda equaçãozinha ali, né?
esse cara aqui, ó, essa segunda equação. Então a gente vai usar do cateto adjacente. Vamos lá então, olha só, vai ficar assim então. Deixa eu pegar aqui uma caneta de uma corzinha legal. Vamos lá. Então, ó, cosseno do ângulo de 30 graus igual. Aí vai ser igual a quem? Cateto adjacente, não é isso? Cateto adjacente pra gente, né? Dx. Então, dx no lugar do cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o módulo daquele vetor, né? É o valor de D. Lembra que a gente só ia ter o ângulo e o D? Então, beleza. A gente vai substituir. Quanto que vale D? Vale 15. O ângulo a gente já substituiu. Então, vai ficar cosseno de 30. Se eu for lá na tabela, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ó, tá aqui. Ok? Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,86. Professor, o senhor tirou isso da sua cabeça? Não. Então, eu vou escrever aqui, ó. Tirei da calculadora, né, gente? Raiz de 3 sobre 2. Vou colocar ali no lugar dele. Vou colocar dx. Dx vale quanto? É que a gente quer achar. E o D vale quanto? Vale 15. Não é isso? Então, 15. Ok. Agora, eu vou multiplicar cruzado. Tá ok? Eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar cruzado e vou resolver. Ele vai ficar multiplicando cruzado. Estou fazendo de uma maneira bem simplificada, bem devagar, para vocês poderem pegar a ideia. Então, 2dx igual a 15 vezes raiz de 3. E aí, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, dx, cruz nesse dx meu aqui, pera aí. Pronto. Vamos fazer legal. Dx igual 15 vezes raiz de 3, e o 2 estava multiplicando, passou dividindo. Legal. Agora, olha, se eu pegar o raiz de 3 e fizer aí na calculadora, multiplicar por 15 e dividir por 2, eu vou obter muito próximo de 13. Eu vou obter 12,99 e um monte de outros números ali. 12,99 não é tão próximo de 13 que eu posso aproximar do valor de 13? Então, dx eu posso determinar dessa forma. Esse é um dos jeitos. Beleza? Já, para determinar dy, eu tenho que utilizar quem? Eu tenho que utilizar o cateto oposto. Cateto oposto, vamos dar uma olhadinha aqui em cateto oposto? Cateto oposto está aqui, ó. É o seno, né? Então, a gente vai utilizar ele. Vamos utilizar ele ali, vamos montar então, ó. Cateto oposto vai ser então seno. Então, seno, deixa eu só mudar a caneta aqui, desculpa. Seno de 30 graus igual. Aí vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, dy. Hipotenusa é o valor de D. Não é isso? Aí nós temos seno, ou módulo, né? Melhor dizendo, né? Módulo de D. Ok? Seno de 30 graus, então. Aliás, vamos colocar o valor já de seno de 30 graus? Já dá para fazer isso, né? Já que a gente já sabe lá na tabelinha, ó. Seno de 30 graus é quanto? Seno, deixa eu pegar a caneta aqui. Seno de 30 graus dá quanto? 1 sobre 2, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. dy sobre d. Aí esse d que a gente também já sabe, né? Ele vale 15. A gente pode multiplicar cruzado. E aí, a gente consegue fazer o quê? 2dy igual a 15. Continuando ali em cima, dy igual, 2 está multiplicando, passa dividindo por 15. 15 dividido por 2, 7,5. Ok? Então, a gente consegue determinar exatamente o valor que estava aqui também dito, de 7,5. Ok? Utilizando esse método. Professor, eu vou ter que decorar toda essa fórmula? Não, querido, eu tinha que te provar de onde sai, né? Mas eu posso te ensinar um macetinho. E aí, é esse o ponto que a gente vai aprender, um macetinho aqui, beleza? Vou apagar isso tudo aqui, certo? Para a gente poder aprender esse macete. Show?
Então vamos ver, ó. Como é que a gente vai fazer esse macete? A gente vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui esse cara aqui, ó, 30 graus? Eu posso dizer que o plano X, deixa eu rabiscar aqui mais escuro, o plano X tá com um ângulo de 30 graus, não tá? Tá? Se ele tá com um ângulo, ele é cosseno. Ótimo. Então eu estou dizendo que dx, que pertence ao plano X, ele é cosseno, não é isso? Ele é cosseno com quem? Com o próprio módulo do vetor d. Então é d cosseno. Incrivelmente, cosseno de 30 graus, né? Então, incrivelmente, vai gerar a mesma coisa, o mesmo valor. Quer ver, ó? Se eu pegar aqui, colocar assim, ó, dx igual. Aí nós vamos pegar, ó, d. Qual é o módulo do d mesmo? O módulo do d é 15. Cosseno de 30 graus é quanto mesmo? É raiz de 3 sobre 2. Onde a gente chegou? A gente chegou exatamente nesse ponto da equação, ó. Mas como é que a gente fez? Com macete. A gente falou que x cossava d. Por isso, d cosseno. Ok? Para x. Lembrando que a gente está descobrindo esse cara aqui, que é o x, né? E aí, se d está cosseno, a gente vai ter x seno. Y seno, né? Então, se um for cosseno, lembrando, dy só pode ser d seno. Por que seno? Se ele não está com ângulo, ele está sem ângulo, ok? E aí vai dar a mesma brincadeirinha que a gente fez ali. Por que que vai dar? D vale 15, né? E seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2. Vai ficar 15 vezes 1, 15 dividido por 2, 7,5. Então vai dar o mesmo valor, ok? Então, quem tá na projeção está coçando. Então, no caso, onde está o ângulo, coça com o plano que ele está. E quem não tiver, está senando, seno. Beleza? É um macetinho. Ficou nessa aí, por enquanto. Para fechar, um último comentário é o seguinte. Dx e dy pode assumir valores positivos e negativos. Fique esperto nisso, ok? Por que que ele pode assumir valores positivos e negativos? Vamos entender isso. Se esse vetor estivesse apontando para cá, ele tinha um valor positivo em y, mas negativo em x. Lembra que aqui vale 0? Então aqui seria menos alguma coisa. Ele poderia estar para cá, e aí aqui ser menos em x e menos em y. Ele poderia ser para cá, e aí se esse vetor fosse para cá, mais em x, porém menos em y. Então ele pode ser valores positivos ou negativos. Fica ligado nisso, que isso faz muita diferença na resolução do exercício. No mais, não esqueçam de compartilhar, de se inscrever e tudo mais, curtir, essa coisa toda que você já sabe. Tá legal? Não esqueçam de fazer isso. E por hora, acho que é isso aí por hora. Tá legal? Deixa eu ver mais aqui. Gente, não esqueça de curtir e compartilhar. Eu tô aqui mesclando aqui a tela, porque eu acho que eu gravei grande parte dela com a minha cabeça na frente das coisas. Mas estou aqui mostrando aqui as telas anteriores. Acho que aqui já não tem nada, mas aqui já deu para poder pegar legal. Beleza? Então, show. É isso aí. Abraços. Fui!